Boa noite, igreja. Que a alegria do Senhor esteja em cada coração. Amém? Nós estamos aqui todos os domingos, para falarmos de família, Através do Desperta Débora, nós temos o compromisso de oração pela vida dos nossos filhos. Que nós estejamos a cada dia realmente colocando os nossos filhos na presença do Senhor. Nós vivemos tempos difíceis, sabemos da dificuldade de educar, de orientar nossos filhos, mas nós temos um Deus que é poderoso, que pode todas as coisas, e é realmente a Ele que nós devemos entregar. Nós cantamos que tudo entregaremos ao Senhor. Então, tudo aquilo que incomoda o teu coração, tudo aquilo que aflige você, que parece enorme para você, é nada para Deus. Mas nós precisamos entregar realmente tudo na mão de Deus, porque é Ele que vai cuidar de nós e da nossa família. Vamos estar orando? Senhor, em nome de Jesus, eu quero te louvar, ó Pai, pelo teu amor que eu não entendo, Senhor, mas que eu sinto todos os dias na minha vida. Pelo teu amor que me resgatou, Pai, e resgatou a cada um de nós. Pelo amor que fez Jesus se esvaziar de toda a glória, Senhor, dele e vir à terra. Passar por todas as dificuldades, por todo o sofrimento, por todas as humilhações, por toda a dor, Senhor, de uma morte de cruz, por amor de cada um de nós, Senhor. Senhor, muito obrigado por esse amor. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor nos amou primeiro. Muito obrigado, Senhor, porque não dependemos de pessoas desta terra, mas dependemos do Senhor, que é o dono de todas as coisas, Senhor. Muito obrigado, Senhor, pela tua beleza, Senhor, que faz a nossa vida ser melhor. Pela tua misericórdia, Pai, pela tua fidelidade, porque o Senhor está conosco todos os dias, Senhor. Muito obrigado pelas tuas promessas, Senhor, que tem nos sustentado, Pai. Muito obrigado, Senhor, porque mesmo sendo imperfeito, Senhor, falhando, o Senhor está conosco todos os dias. O Senhor tem nos perdoado, Senhor. O Senhor tem tido misericórdia das nossas vidas, Pai. Senhor, em nome de Jesus, eu quero mais uma vez te pedir perdão, Senhor, por tudo que fazemos, Senhor, e entristece o teu coração, pelas dúvidas que temos muitas vezes, Senhor, pelas nossas ansiedades, Pai querido, pelo nosso querer que muitas vezes não agrada o teu coração, pelas nossas escolhas, Senhor, que tantas vezes nos afastam da tua presença, Pai. Perdoa, Senhor, a nossa infidelidade, Pai. Perdoa porque muitas vezes trocamos o Senhor por tantas coisas banais, Pai. Perdoa, Senhor, porque perdemos tanto tempo com futilidade, Senhor, com coisas pequenas, Senhor. E perdemos a oportunidade muitas vezes de te conhecer melhor, Pai. De estar na tua presença, de te buscar, Senhor. Senhor, em nome de Jesus, tira das nossas vidas, Senhor, tudo aquilo que tem desagradado a tua santidade, Pai. Tira da nossa vida toda ansiedade, toda impaciência, Senhor. Tudo aquilo que entristece o teu coração, Senhor. Que nós possamos realmente entregar tudo nas tuas mãos, Pai. Sabendo que o Senhor sabe o que é melhor para cada um de nós. Que nós possamos descansar no Senhor, Pai. Porque o Senhor tem o tempo certo para todas as coisas. O Senhor tem a melhor resposta, o Senhor tem o melhor caminho, Pai. Abre a nossa mente, o nosso coração para entendermos isso, Pai. Abre a nossa mente e o nosso coração para tomarmos posse das promessas que o Senhor tem, Senhor. Que o Senhor estaria conosco em todo o tempo, até o fim, Pai. E muitas vezes nós vivemos como se não acreditássemos nisso, Pai. Pelas promessas de que
os nossos filhos não nasceram para a perdição, Pai. A promessa de que eu e a minha casa serviremos a Ti, Pai. E muitas vezes é tão difícil, Senhor, esperar tudo isso, entender tudo isso, Pai. Traz, Senhor, à nossa memória aquilo que nos dá esperança, Pai querido. Cuida de cada família, de cada filho Teu, Pai. Daquele que acha que não merece o perdão, Pai. Nós sabemos que o Senhor perdoa todas as coisas. Daquele que se sente indigno, Senhor. Não deixa, Senhor, desistir, Pai querido. Abençoa, Senhor, aquele que tem a alma ferida, Pai. Cura essas feridas, Senhor, em nome de Jesus. Santo Espírito de Deus, passeia no nosso meio, Pai. E faz o Teu querer, Senhor. Que nós possamos realmente abrir o nosso coração e deixar o Senhor entrar. E deixar, Senhor, o Senhor fazer a Sua vontade na nossa vida, Pai. Senhor, em nome de Jesus, Senhor, fortalece, Senhor, cada filho Teu. Abençoa cada filho Teu, Pai querido. Abençoa as famílias, Senhor, em nome de Jesus, Senhor. Os casais, Pai querido. Que o amor, Senhor, seja renovado a cada dia, Pai querido. Que todas as armadilhas, Senhor, que toda seta, que toda influência maligna esteja caindo por terra, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Senhor, abençoa os filhos. Nos dá sabedoria, Pai, para orientar os nossos filhos, para educá-los, Senhor, nos Teus caminhos. Nos dá sabedoria para direcioná-los, Pai, em nome de Jesus. E também, Senhor, coloca no coração dos nossos filhos obediência, Senhor. Paciência, Senhor. Senhor, em nome de Jesus, traz à memória dos nossos filhos a Tua palavra, Senhor, os Teus ensinamentos. Que eles entendam, Senhor, que eles precisam de Ti. Senhor, em nome de Jesus, Senhor, acampa os Teus anjos ao redor dos nossos filhos, Senhor. Cuidando, livrando de todo mal, Senhor, de toda influência da mídia, Senhor, de todo modernismo que está aí, de tudo que está sendo pregado, Senhor, tudo contrário à Tua palavra e à Tua vontade, Senhor. Senhor, cuida dos nossos filhos, abençoa, Senhor, para que nós possamos nos alegrar com eles, Pai, em nome de Jesus. Nos faz também para os nossos filhos, Senhor, testemunhas da Tua palavra, do Teu amor, um referencial, Senhor, em nome de Jesus, Pai querido. Senhor, fortalece a Tua igreja, Pai, a cada dia. Tira do nosso meio, Senhor, tudo aquilo que tem entristecido o Teu coração, Pai. Senhor, o Senhor conhece cada vida que está aqui hoje. O Senhor conhece o desejo de cada coração, Pai. Em nome de Jesus, Pai, cuida de cada vida. Tira toda a ansiedade, toda a tristeza, Senhor. Fortalece cada coração, Senhor. Que o problema que está te incomodando, Senhor, não é maior do que o Deus que você serve. Confia, Senhor, em Deus. Coloca tudo na mão dEle para que Ele possa resolver. Mas que a gente possa realmente abrir o nosso coração. Nós possamos ser sinceros, Senhor. Senhor, coloca isso no nosso coração, para que a gente possa viver uma vida que Te agrade, Pai, em nome de Jesus. Senhor, cura os doentes, Senhor, fisicamente, Pai, em nome de Jesus, a nossa irmã Creuza, Pai, que o Senhor esteja cuidando dela, Senhor, em nome de Jesus, abençoando a sua vida, dando a ela saúde, a ela e ao seu esposo, em nome de Jesus, Pai. Senhor, fortalece cada vida, abre porta de emprego para aquele que precisa. Senhor, acalma o coração daquele que está ansioso. Senhor, em nome de Jesus, cuida de nós, Senhor, nos fortalece. Abençoa as nossas famílias, Senhor, e fala aos nossos corações, Pai, em nome de Jesus.
Senhor, eu também te peço pelos nossos irmãos da igreja perseguida, Pai. Quanta dor, Senhor, quanto sofrimento, mas quanta fé, Pai. Quanta alegria em cada coração. Quanta paz em meio à guerra, Senhor. Senhor, em nome de Jesus, fortalece os teus filhos, Senhor. Aqueles que estão encarcerados, os doentes, os órfãos, as viúvas, Senhor. As mulheres, Senhor, que vivem em países que elas não têm como se sustentar, Senhor. Cuida dessas mulheres, cuida dessas crianças, Senhor. Cuida de pastores e missionários que estão em situações de risco, Pai. Visita os teus filhos, Senhor. Supre todas as suas necessidades, Pai, para a honra e glória do teu nome, Pai. Também colocamos a vida do pastor Everton na tua mão. O Senhor sabe os conflitos, Senhor, as dificuldades daquele lugar, Senhor. Mas abençoa o teu filho, Pai, porque o Senhor conhece o desejo daquele coração, Senhor. Senhor, fortalece ele a cada dia, Senhor. Ele, a Clarice e as crianças, Pai querido, em nome de Jesus. Aquela moça, Pai, que está lá, que o marido é muçulmano, Pai. Abençoa aquela vida, Senhor. Sustenta aquela vida, Senhor, para a honra e glória do teu nome, Senhor. Senhor, cuida dos teus filhos que precisam tanto de ti. Senhor, toca no coração dos governantes, dos chefes de tribo, Senhor. Desvenda os olhos espirituais, Senhor, desse povo, Pai. Em nome de Jesus, liberta esse povo de tanta miséria, Pai. Da miséria espiritual, que é a pior de todas as misérias, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Nos fortalece, Pai, nos abençoa. Coloca no nosso coração a tua palavra, Senhor, para que a gente possa viver ela a cada dia. Traz à nossa memória, Senhor, as tuas promessas que nos fortalecem. Eu te louvo, Pai, por tudo. Te louvo por estar na tua casa mais uma vez, pelos irmãos que aqui estão, para que nós possamos ser realmente uma família e vivermos dessa forma, Senhor, para a honra e glória do teu nome, Pai. Amém e amém. Bom, as crianças vão separar, vamos? Vou convidar que venham aqui à frente, nós vamos orar pelas crianças. Vamos estar orando pelas nossas crianças, pela vida da Esther, que vai estar ministrando a palavra do Senhor para essas crianças. Oremos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te damos graças a Deus pela vida, Senhor, de nossas crianças. Pedimos ao Pai que o Senhor abençoe-as, abençoe a Deus. Ó Pai, dando a estas crianças saúde, a tua paz, a tua alegria, que elas cresçam, Senhor, ouvindo, ó Deus, a tua voz, aprendendo sobre o Senhor. Ó Deus, que deste caminho jamais venha a se desviar, Senhor. Abençoe seus pais, todos os seus familiares. Guarda, Senhor, estas crianças nas tuas mãos, Senhor. Abençoa também, ó Deus, Esther, que vai estar, ó Deus, com estas crianças, ministrando a tua palavra. Dá a ela sabedoria e graça, para que ela possa transmitir o teu recado, Senhor. Nós assim oramos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Bom, nós queríamos conhecer aquelas pessoas que estão nos visitando hoje pela primeira vez. Tem alguém que está nos visitando? Não, né? Pela primeira vez não, mas tem um casal ali na frente do Ricardo, sempre, né? Já é de casa já, né? Sobrinha ali do seu Taldino, seu namorado, noivo, né? Noivo, Deus abençoe a vida de vocês. Vai? Mais alguém está nos visitando? Não, né? Aqui na frente, aqui.
Irmãzinha, Deus abençoe, viu? Sua vida. Bom, nós vamos falar acerca da palavra de Deus, e hoje é a nossa última série de mensagem, baseado no livro do qual nós estamos feito a nossa devocional, os 40 dias de jejum e oração, e hoje nós vamos falar sobre o futuro da igreja. A nossa última semana, que completa então aí os 40 dias, não é? Aqueles irmãos que têm feito esta campanha, né? Alguns já me falaram, pastor, mas passou tão rápido, não é? A gente tem um grupo que tem orado aqui de manhã, nós temos colocado diante de Deus os pedidos, né, de cada irmão da igreja, a vida de cada irmão, aqui a gente coloca diante do Senhor através da oração. Então saiba que nós temos um grupo aqui que ora por você, viu? Talvez você nem imagina, mas tem um grupo aqui, todos os dias de manhã ora pela tua vida, pela tua família. E nós estamos chegando já no final dessa campanha, dos 40 dias de jejum e oração, e nós sabemos que a nossa vida espiritual é uma batalha. Eu gosto muito da frase do reverendo Hernandes Dias Lopes, que fala que a vida do crente não é um parque de diversão. A vida do crente não é uma vida blindada contra os perigos e os problemas deste mundo. A nossa vida é cercada por lutas, por desafios. Sobretudo porque nós temos um grande adversário que vive ao nosso derredor, bramando como leão, tentando achar alguma brecha para tentar lançar os seus dados inflamados. E nós não podemos baixar a guarda. Nós, como cristãos, às vezes achamos que está tudo bem, e aí nós baixamos a guarda, deixamos de orar, deixamos de meditar na palavra de Deus, deixamos de participar da igreja, né? A igreja também, porque nós somos como um braseiro, né? Se tirar fora aliás, como um carvão, né? Que está pegando fogo. Eu não entendo muito disso aí, de churrasco, de fazer acender fogo, mas é uma coisa mais ou menos assim, você tira do meio daquele braseiro ali e se apaga. Então a igreja é assim, nós precisamos estar juntos aqui na comunhão dos santos. A Bíblia fala que ali o Senhor ordena a sua bênção. Hoje nós vamos falar sobre o futuro da igreja, mas o futuro da igreja, quando a gente pensa em igreja, a gente não pensa em templos, até porque se nós pensássemos nisso, em muitas igrejas nos Estados Unidos e em alguns lugares da Europa, a igreja virou cinema, virou barzinho e virou tantas outras coisas, deixou de ser igreja. Mas eu não me refiro à igreja construída, né, com blocos, cimento, nada disso. A igreja é você. Você é a igreja do Senhor. Né? E quando nós pensamos em igreja, qual é o futuro da igreja? Nós pensamos que a igreja tem tomado rumos muito diferentes do que a palavra de Deus nos orienta, do que a palavra de Deus nos ensina. A igreja hoje tem se preocupado mais com o aqui e agora. A igreja tem mais se preocupado e vivido um espírito de consumismo daquilo que nós podemos desfrutar dessa terra. Nós não pensamos no porvir. Nós não pensamos num lar celestial. Aliás, nós temos estudado aqui na quarta-feira a carta do apóstolo Paulo e Timóteo, a Tessalonicenses, 1ª e 2ª Tessalonicenses, cujo tema é a volta de Jesus. E a igreja deixou de viver dentro dessa perspectiva de que Cristo vai voltar. E Ele vai voltar a qualquer momento. E a igreja deixou de vivenciar esta verdade, para viver o aqui e agora. Achamos que Cristo vai demorar. E tem pessoas que acreditam que Ele nem vai voltar. Então nós pensamos simplesmente em satisfazer os nossos próprios prazeres, em satisfazer os nossos anseios, em desfrutar do máximo possível dessa terra. Afinal de contas, a vida é uma só, e a gente pensa então aproveitá-la da melhor maneira possível. Nós não cantamos mais aqueles hinos que diz, ó pensai neste lar lá do céu. Nós não cantamos mais aquele hino, mais perto eu quero estar. Não é? Hinos que falam dos céus, porque a nossa vida está muito centrada aqui na terra. Nós só cantamos esse hino quando estamos fazendo ofício fúnebre. Não é? Quando morre alguém, aí nós começamos a cantar esses cânticos, esses hinos que falam acerca do céu. Porque a nossa mente, o nosso coração está muito centrado nas coisas aqui da terra. Qual o futuro da igreja? Qual o futuro da igreja? Fala-se tanto em
prosperidade, sinais, em curas, em maravilhas. Pouco se fala sobre a volta de Jesus. Jesus Cristo vai voltar. E eu gostaria já de iniciar esse sermão perguntando: você está preparado para a volta de Cristo? Se Jesus voltar hoje, você tem a certeza de que você irá com Cristo? Se Jesus voltar hoje, ou se nós saímos por aquela porta, e se de repente nós não nos encontrarmos mais, por algum motivo ou outro, se você partir desse mundo, se Cristo voltar para você, se a morte chegar, você tem certeza, absoluta certeza de que você vai se encontrar com Cristo? Olha, se você ainda não tem essa certeza, a oportunidade, o momento é este, de você se reconciliar com Cristo, de você abrir o coração para Jesus e recebê-lo como teu Senhor e Salvador, para que você tenha essa certeza. Vamos abrir a palavra de Deus, ou melhor, vai ser projetado ali também, o texto em 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, verso 13 ao verso 18. Eu vou ler o primeiro versículo, a igreja então o verso seguinte, né? Eu leio o verso 13, a igreja o 14, e assim sucessivamente, como nós temos feito. Diz assim o texto da palavra de Deus: não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto: nós, os vivos, os que ficamos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Depois, nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados, juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Isso. O Senhor Jesus, ele deixou registrado, ele ensinou os seus discípulos, e os evangelhos falam acerca disso, que um dia Jesus vai vir buscar a sua igreja. Isto é fato, isso é real, esse acontecimento será eminente, isso vai acontecer realmente. O apóstolo Paulo, então, ele foi inquirido a respeito do que acontecerá com os irmãos que já morreram. E ele então responde, dando algumas explicações no texto que nós acabamos de ler. Primeiro, ele fala que Jesus trará com ele aqueles que já morreram. No verso 14, no verso 14 diz: pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem, aqueles que já partiram. E os que estiverem vivos não precederão os que já morreram, conforme o verso 15, que fala: ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto: nós, os vivos, que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que já dormem. Os cristãos que estiverem vivos naquela ocasião não passarão na frente daqueles que já morreram. O verso 16 fala que os mortos em Cristo ressuscitarão. Notem que já está tudo preparado. O Apocalipse foi escrito. E Deus simplesmente dará ordens. A trombeta soará. E todos aqueles que morreram em Cristo, o texto é muito claro em afirmar que aqueles que morreram em Cristo, está até sublinhado ali, para que a gente atente a isso, aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão. Somente estes. Os que estiverem vivos serão transformados. A Bíblia diz lá em 1 Coríntios, no capítulo 15, o texto que nós vamos acompanhar aí, diz assim: no momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão, incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade,
e que o corpo mortal se revista da imortalidade. Aqueles cristãos que estiverem vivos receberão um novo corpo, serão transformados, receberão um corpo glorificado, assim como o corpo de Jesus, após a sua ressurreição. Juntos seremos arrebatados, conforme o verso 17, que diz que depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre as nuvens, para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Neste dia, os cristãos mortos ressuscitarão, os que estiverem vivos serão transformados, e juntos subiremos para as nuvens, para nos encontrarmos com o Senhor. Aí conheceremos a verdadeira igreja do Senhor Jesus, uma igreja que vai além das placas, das denominações, uma igreja espalhada por toda a face da terra, onde todos os salvos se reunirão com Cristo, de todos os lugares do mundo, entre todas as povos, línguas, nações, estarão nesse encontro glorioso com Cristo. O verso 17 também diz que estaremos para sempre com o Senhor. Não é algo momentâneo, não é algo passageiro, como nós nos reunimos semanalmente aqui na igreja. E como é bom quando nós estamos juntos aqui, nós louvamos ao Senhor, cantamos cânticos, hinos que exaltam, que glorificam o nome do Senhor. Esse momento será um momento eterno, porque estaremos sempre com o Senhor, desfrutando da sua presença e de toda a herança espiritual. Será um dia de grande glória e alegria, júbilo para aqueles que estão em Cristo, mas também será um dia de agonia, de tristeza, de dor para aqueles que não creram na mensagem do Evangelho. Eu lembro de um professor que eu tive na escola dominical, e ele conversando com alguém do seu trabalho, a pessoa disse a ele: olha, tudo isso que você prega eu não acredito, porque a Bíblia foi escrita por homens. Esse negócio de céu, esse negócio de inferno, isso não existe. Esse negócio de dizer que Jesus vai voltar, olha, isso é mito, é conto da carochinha, porque isso de fato não existe. E aquele homem, já um senhor idoso, muito sábio, estudioso da palavra de Deus, ele disse: olha, vamos supor que você tenha razão, que tudo isso aqui não seja verdade, que tudo isso que eu prego, tudo que eu acredito, não seja verdade. Vamos supor que tudo isso aqui seja uma mentira. Embora eu creia e tenha plena convicção de que seja verdade, mas vamos supor que isso tudo seja uma mentira. Eu não vou perder nada sendo cristão, indo para a igreja, fazendo as minhas orações, eu não vou perder absolutamente nada. Muito pelo contrário, eu vou levar uma vida mais regada, eu vou levar uma vida mais prudente, não é? Valorizando coisas que são reais e verdadeiras, absolutas. Não vou perder o meu tempo com qualquer coisas fúteis, mundana, promíscua. Eu vou estar vivendo a minha vida tranquila. Agora, imaginemos que se tudo isso que eu prego for verdade, como é que você vai se apresentar diante de Deus? Aquele homem que vivia uma vida libertina, aquele homem que vivia uma vida no álcool, aquele homem então começou a chorar e perceber que realmente a vida com Jesus deve ser uma vida vivida não só pelo anseio de estarmos com Cristo no porvir, mas sobretudo de desfrutarmos da presença de Jesus ainda nesta terra, neste mundo. Se é tão bom servir a Cristo aqui, imaginemos lá no céu. O que eu quero dizer, irmãos, é que a volta de Cristo é algo eminente e que vai ser um dia de grande alegria e glória para aqueles que estão em Cristo, aqueles que lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro, mas também vai ser um dia de muita tristeza e pesar por aqueles que não deram ouvido à palavra de Deus.
não obedeceram a Cristo. Os sinais da volta de Cristo. Lá em Mateus, o verso 24, aliás, capítulo 24, versos 42 e 43, diz: portanto, vigiai, porque não sabeis que dia vem o Senhor. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Portanto, irmãos, a volta de Cristo, ela é algo, digamos, que vai pegar muita gente de surpresa. A volta de Cristo é comparada na Bíblia como um ladrão. O ladrão não avisa a hora que ele vai chegar. Ele não manda um e-mail, não deixa um recadinho lá no seu Facebook ou coisa assim lá. Não. Ele chega de repente, ele não liga para você e fala assim: olha, eu vou na sua casa, deixa a porta aberta para eu não ter que estragar a sua fechadura, e eu vou chegar na sua casa. É melhor você sair para você não se assustar, né, para não ter nenhum tipo de problema, para eu não precisar te agredir. Então, saia de casa, deixa a sua porta aberta, deixa as coisas, eu vou lá, pego o que eu tenho que pegar, vou embora e fica tudo bem. O ladrão não faz isso, né? Ele chega no momento, numa hora que você menos espera, ele chega de surpresa. E quando você pensa, você se assusta porque é inesperado, é uma visita inesperada. E quando Jesus voltar, a volta de Cristo vai ser também de repente. A Bíblia fala que muitos pensavam em coisas terrenas, uns casavam, se davam em casamento, faziam festa e de repente Jesus chegou. E aí então, como é que Jesus vai nos encontrar? Como é que estará a nossa vida? Como é que nós vamos nos apresentar diante do Senhor? De que maneira nós vamos encarar essa realidade de que a volta de Cristo vai ser como um ladrão? Jesus vai vir de repente. Portanto, é necessário que nós, como igreja, estejamos atentos, orai e vigiai, para não cairdes em tentação. Os discípulos, eles perguntavam a Jesus: quando é que isso vai acontecer? Quando estas coisas vão acontecer? Que sinais precederão a sua vinda aos fins do tempo? E aí então, lá em Mateus, no capítulo 24, fala de alguns sinais. Muitos virão dizendo: eu sou o Cristo, enganarão a muitos. Enganarão a muitos. Nós temos muitas pessoas. Tem uma igreja cujo seu líder se autodenomina Jesus Cristo, o homem. E muitas pessoas seguem este líder espiritual. Nos Estados Unidos, a sua igreja cresce muito. E aqui no Brasil, começou no Rio de Janeiro. E também já se espalhou por vários lugares. E tem muita gente aí dizendo: olha, eu sou o Cristo, trazendo falsas doutrinas, pregando verdadeiras heresias. Falsos profetas. O texto diz que falsos profetas enganariam a muitos. E quanta gente tem ido atrás de falsos profetas. Profetas que têm dado verdadeiras profetadas nas pessoas, falando coisas absurdas que não estão na palavra de Deus. E muita gente andando atrás disso. E a Bíblia fala: ai daquele que diz, assim diz o Senhor, quando o Senhor não disse absolutamente nada. Deus, ele fala conosco através da sua palavra. E se você quer ouvir a voz de Deus, leia a palavra do Senhor. Ore, busque ao Senhor, que ele vai falar ao teu coração. Tenha intimidade com Deus, se relacione com o Senhor através de uma vida de oração, de uma vida de meditação na palavra de Deus, de uma vida de santificação e testemunho, porque Deus vai falar ao teu coração. A Bíblia fala também que o amor de muitos se esfriará por causa da maldade. Irmãos, o homem nunca foi tão mal quanto é nos dias de hoje. E alguém disse assim: mas pastor, desde que o homem caiu no pecado, ele se tornou mal. Mas o que nós percebemos hoje é que a maldade do homem tem se multiplicado. O apóstolo Paulo chama lá em Tessalonicenses, nessa época, nesse período, ele fala do homem iníquo. O homem que
apressa os seus passos para fazer o mal. Nós olhamos para a nossa sociedade, nós vemos quanto o homem tem se corrompido, quanta maldade no coração do ser humano. O individualismo, o egoísmo, a Bíblia chama de amantes de si mesmo. Amante de si mesmo. Tanta promiscuidade, tanta libertinagem, tanta pornografia, tanta besteira, que nós muitas vezes abrimos nossos lares para ver tudo isso. A filosofia desses reality show é, olha, para eu vencer eu preciso te eliminar, eu preciso acabar com você. E muitas vezes nós assistimos e ficamos ali torcendo para um ou para outro. As novelas, a pura pornografia, adultério, e tantas outras coisas que nós enchemos a nossa mente de toda essa bobagem. E tantas coisas que acontecem no mundo. Antigamente, quando se falava que um filho, uma filha, matava um pai ou uma mãe, a gente ficava assustado com isso. Isso causava na gente uma certa revolta. Mas hoje as coisas estão tão corriqueiras que quando a gente ouve no jornal, na televisão, alguém falar sobre isso, a gente fala, mais um. A gente ouvia falar de mães que abandonavam seus filhos, e isso deixava a gente comovido, a gente se sensibilizava com este fato. Mas hoje está tão corriqueiro, essas coisas estão acontecendo com tanta frequência que a gente fala, olha, mais um caso. A violência tem se multiplicado, a maldade no coração do homem tem se multiplicado. E tudo isso é sinal da volta de Jesus. A igreja deixou de falar sobre a volta de Jesus, perdeu o amor, a paixão pelo Evangelho. Hoje nós nos acomodamos e não falamos mais de Jesus para ninguém. Ficamos só nós aqui, e nós muitas vezes cantamos, eu e minha casa serviremos a Deus, né? E as pessoas que se virem. Nós temos um pensamento mesquinho e egoísta de pensarmos, olha, só eu e minha casa vamos servir ao Senhor. Mas as pessoas que estão aí fora, que passam por nós todos os dias, e muita gente caminha a passos largos para o inferno, e a gente às vezes não fala de Jesus, não dá um bom testemunho. O amor de muitos se esfriará por causa da maldade. O texto fala que aquele que perseverar até o fim será salvo. Quanta gente entra na igreja e sai, entra e sai, não persevera, quer receber algo do Senhor, ora, busca ao Senhor, e não recebe a seu tempo, desiste, e fala, olha, quer saber de uma coisa? Esse negócio não funciona comigo, funciona com os outros, comigo não. Nós precisamos entender uma coisa, o tempo é de Deus. Nós podemos fazer as nossas orações, colocar os nossos pedidos diante do Senhor, mas o tempo é de Deus. Ele tem todas as coisas ao seu controle. A Bíblia fala que Deus é o Senhor do tempo. Deus é o Senhor do Cronos e do Kairos. Ele não age pela nossa agenda, pela nossa pressa. Ele age conforme a sua soberania, conforme o seu santo propósito. Portanto, aquele que perseverar até o fim será salvo. Muita gente fica pelo caminho, muita gente desiste, mas a vitória é daqueles que perseveram. A Bíblia conta a história de um homem que perseverou em oração, a história de Jacó, que lutou com o anjo e disse, olha, não vou deixar sair enquanto não me abençoares. Não desista. Se você está passando por dificuldade, eu quero trazer uma palavra de esperança para você. Continue orando, continue buscando ao Senhor. Continue lutando em oração. Não desista. Não pare de lutar. Coloca diante do Senhor. O Evangelho será pregado a todas as nações. Todo domingo nós temos falado aqui da igreja perseguida. E nós temos o compromisso de orar pela missão Portas Abertas, que dá suporte, que auxilia os missionários que estão em países que a gente nem sabe que existe. De manhã, aqueles irmãos que
que tem estado de manhã nas orações. Às vezes eu falo de países que eu nem sei a pronúncia. Não sei o que estão, não sei o que tão, Sutão, Butão e tantos outros países que a gente se enrola todo até para pronunciar. E eu nem sabia que existia, mas existe esse país e tem um missionário lá. Está pregando a palavra do Senhor. Irmãos, você já percebeu a tecnologia avançada? Eu, vez por outra, converso com um missionário, que eu nem sei quem é, mas ele está lá na Índia, e ele foi enviado pela igreja coreana, né? Aliás, foi um missionário da igreja coreana que esteve lá na Índia, pregou o evangelho para ele se converteu, hoje ele é missionário lá na Índia, é um indiano. Eu converso com ele, né? E eu converso com ele em inglês, quase que a tempo real. Aí alguém fala, pô, mas o pastor entende inglês? Nada, nadinha. Mas como é que eu faço? Google Tradutor. Você vai lá, você conversa, e a gente conversa quase que em tempo real. E ele pergunta da igreja, eu pergunto da igreja dele, a gente vai conversando e tudo, quase que em tempo real. Eu vou lá, converso, demora um pouquinho, porque eu vou lá no Google, né, no Tradutor e tal, passo para ele, e a gente conversa. A internet, ela tem uma velocidade muito grande, as informações, elas passam uma velocidade muito grande. Então, tudo isso, o evangelho está sendo pregado. Igrejas que fazem culto online, gente que está lá no Alasca e tem acesso à internet, vai lá e assiste culto. Portanto, irmãos, o evangelho está sendo pregado, missionários, irmãos estão pregando o evangelho. Não é? E quando nós pensamos em pregar o evangelho a todas as nações, a igreja, o Senhor Jesus tem levantado gente, tem levantado pessoas e desafiado pessoas a saírem do seu comodismo e ir em lugares distantes falar do amor de Jesus. Nós temos o exemplo do missionário Everton, que está lá no Senegal pregando o evangelho. Sacrilégio terrível acontecerá e cessarão os sacrifícios no templo. Não é? Gente irreverente, gente que não respeita a Deus. Não é? Gente que não se sacrifica a Deus. E esse sacrifício no templo, essa entrega que o apóstolo Paulo diz que o Senhor quer um sacrifício santo, vivo e agradável. Quando nós viemos aqui no culto, nós temos que nos oferecer como sacrifício vivo a Deus. Mas isso já não acontece mais, já não há mais uma entrega. Há um espírito de irreverência. As pessoas, elas entram na igreja como se estivessem entrando em qualquer lugar. Perdeu o senso, a percepção do divino. Nós cantamos como se estivéssemos cantando qualquer música. Quando nós cantamos um cântico e cantamos uma música do Roberto Carlos, parece que é a mesma coisa, não tem aquele sentimento, aquela percepção de que Deus está aqui e que o teu louvor sobe a Deus como uma oferta de cheiro suave ao Senhor. Irmãos, isso tudo precede a volta de Jesus. Falsos cristos, falsos profetas enganarão a muitos com os seus sinais. Ainda, sinais físicos que precederão a volta de Cristo: guerras, nação contra nação, fome, pestes, terremotos, tudo isso precederá a volta de Cristo. E eu não tenho que falar muito sobre isso, porque os irmãos acompanham na TV e sabem que estas coisas estão acontecendo. Os cristãos serão perseguidos, odiados, condenados à morte. Outro dia assisti um vídeo sobre um missionário na Rússia, e é muito comovente, emocionante você ver aquele irmão que estava preso numa cela, no meio do gelo, sem roupa, e deixaram ele ali para que ele morresse. E a igreja estava intercedendo por ele, orando por ele. E naquele mesmo momento ele sentiu o calor do Espírito Santo envolvendo. E aquele homem, no dia seguinte, os soldados foram lá para ver se aquele homem havia morrido. E aquele homem estava vivo, porque o Senhor
preservou a sua vida. Irmãos, tantos cristãos estão sendo perseguidos, mortos. Li agora no site da Igreja Presbiteriana, aliás, da Luz para o Caminho, né, da revista Cada Dia, que alguém havia se convertido ao Evangelho, pertencia, né, à religião islâmica, e decapitaram, porque pregou o Evangelho. Muitos trairão e odiarão uns aos outros. Haverá grande tribulação. O sol escurecerá, a lua não dará sua luz, estrelas cairão do céu e os poderes celestes serão abalados. Estes sinais estão escritos nos evangelhos de Mateus e ainda outros mencionados na Bíblia. Será uma grande surpresa. Jesus disse que o dia da sua volta será como um ladrão. Não avisa, vai pegar muita gente de surpresa. Portanto, a igreja de Jesus precisa estar preparada para este grande dia chegar. Deus será tudo em todos. O texto lá de Coríntios diz assim: então virá o fim, quando ele entregar o reino ao Deus e Pai, quando houver destruído todo o principado, bem como toda a potestade e poder, porque convém que ele reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos pés. O último inimigo a ser destruído é a morte, porque todas as coisas sujeitou debaixo dos pés. E quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, certamente exclui aquele que tudo lhe subordinou. Quando, porém, todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então o próprio Filho também se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. A igreja é um instrumento de Deus para a construção do reino. O texto bíblico afirma que Jesus está reinando e colocando todos os seus inimigos debaixo dos seus pés. E o último inimigo a ser vencido é a morte. O reino está sendo estabelecido à medida que o evangelho de Cristo vai avançando, vai crescendo na terra. As pessoas se submetem ao seu domínio. No final, o Senhor Jesus entregará este reino a Deus, o Pai, e tudo novamente estará dentro dos propósitos eternos de Deus. Deus será tudo em todos. Infelizmente, muitas pessoas não reconhecem o domínio e o poder de Deus. Querem viver uma vida egoísta, querem viver uma vida independente e acabam então se frustrando. Nós estamos num processo de restauração. Deus está chamando o seu povo. Deus está resgatando vidas, trazendo para pertencer e fazerem parte do Israel espiritual. Se nós olharmos a palavra de Deus, nós vamos notar que desde o Gênesis até o Apocalipse, há todo um processo de restauração. Os cristãos são instrumento de Deus. Nós precisamos levar a palavra do Senhor, até que todas as nações ouçam. E o texto diz assim, e será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações, então virá o fim. A Bíblia afirma que ninguém sabe a data e o dia. Os discípulos perguntaram a Jesus, Jesus disse dos sinais que precederiam a sua vida, e o texto que nós lemos agora afirma categoricamente que este também é um sinal que precede a volta de Cristo. Mas esse texto aqui, quando fala acerca das nações, na língua original, significa etnia. Etnia. Ou seja, Jesus não está se referindo a ponto geográfico, mas ele está se referindo a povos, a nações, a etnias. Gente, por exemplo, aqui no Brasil, nós temos aproximadamente 200 nações indígenas. E quase 100 delas não têm contato com o Evangelho. E se nós olharmos para o mundo todo, ainda existe muitos povos que ainda não foram alcançados pelo Evangelho. A igreja tem essa responsabilidade de ser missionária. A igreja deve orar, a igreja deve fazer todo o esforço para ajudar esses missionários que estão no campo, além dela própria ser missionária aonde Deus nos colocou.
no seu bairro, na sua escola, no seu trabalho, aonde você estiver, você é um missionário e tem a responsabilidade de levar a palavra de Deus. Concluindo, irmãos, qual que é o futuro da igreja? O futuro da igreja é saber que Cristo voltará. A noiva preparada, adornada, ataviada por Jesus, se encontra lá com o noivo. A igreja segue caminhando, percebendo os sinais da volta de Cristo. Nós estamos vivendo dentro desse contexto, de que Cristo vai voltar. Deus será tudo em todos, e todas as nações ouvirão a mensagem do Evangelho. Portanto, irmãos, aqui nós terminamos a mensagem, a série de mensagens acerca da igreja, da nossa campanha dos 40 dias de jejum e oração. E eu quero ainda enfatizar sobre essa questão muito importante, sobre a volta de Jesus. O apóstolo Paulo, juntamente com Silas, que escreve aos Tessalonicenses, ele diz que aquela igreja passou por muita tribulação. Aqueles irmãos tinham problemas, eram perseguidos. Aqueles irmãos eram presos, humilhados em praças públicas. Mas aqueles irmãos, eles tinham uma fé operosa. Aqueles irmãos, eles tinham uma fé viva. Aqueles irmãos tinham um compromisso com Deus. E tudo isso era movido porque eles viviam dentro de uma perspectiva de que Cristo ia voltar a qualquer momento. E hoje? Será que a igreja perdeu isso? De que Cristo pode voltar a qualquer momento? Se você soubesse que Cristo fosse voltar daqui a uma semana, como é que você viveria? O que você faria? Alguns poderiam dizer, olha, eu ia me dedicar mais às coisas de Deus. Eu ia largar meu emprego e ia sair por aí falando de Jesus para todo mundo. Olha, eu ia orar mais, eu ia meditar mais na palavra do Senhor. Olha, eu ia procurar algumas pessoas, alguns desafetos, ia pedir perdão, ia perdoar, ia procurar estar bem com todo mundo, acertar tudo com todos, para que quando Jesus vier, eu esteja tranquilo e eu poder dizer, Maranata, vem Senhor Jesus. Por que nós não fazemos isso hoje? Porque nós não sabemos quando Cristo vai voltar. Conserte a tua vida com Jesus. Peça perdão, conserta o teu relacionamento. Se você tem um relacionamento quebrado com alguém, se você deixou de falar com alguém, por algum motivo ou outro, reconcilie, peça perdão, perdoe. Viva o Evangelho com intensidade, como se Cristo fosse voltar hoje, porque Ele pode voltar a qualquer momento. Nós não sabemos. Ore mais, leia mais a palavra do Senhor. Pare de pensar um pouco em você mesmo e pense nas coisas de Deus. Deixa de ser materialista, deixa de pensar nas coisas desse mundo e coloque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Se dedique ao Senhor. Eu ouvi uma palavra certa vez, e aí eu encerro, irmãos. Billy Graham, num dos seus congressos evangelísticos, Billy Graham pregava uma mensagem de salvação, até que alguém vem à frente, ajudado por alguém, numa cadeira de roda, e ele faz a seguinte pergunta para o pregador Billy Graham. Ele diz, pastor, será que Deus aceita um homem pela metade? Porque ele só tinha esse estoquinho da perna. Billy Graham olhou para aquele homem e disse, Deus aceita um homem pela metade, desde que ele se entregue por inteiro. Deus não quer você pela metade. Deus quer você inteiro. Entrega o teu coração, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Se tem alguém aqui hoje que não recebeu Jesus no seu coração, ainda não entregou a sua vida para Jesus, a hora é agora. Entrega a tua vida para Jesus. Abra o teu coração. Receba Jesus como teu Senhor e Salvador. Se você também está passando por luta e por dificuldade, entrega os teus problemas aos cuidados do Senhor, porque Ele cuida de você. Se você é o filho do Senhor, qual pai que não cuida do seu filho? Deus muito mais.
Portanto, entrega ao Senhor. Eu quero que você saia daqui nessa perspectiva, que Jesus, a qualquer momento, voltará.